Vamos agora falar deste romance novo, Carlos Paradona Rufino Roque, que acaba de lançar Pitancufa, O Leito da Morte, um livro que foi apresentado recentemente na Guiné Equatorial, onde esteve na qualidade de secretário-geral da Associação dos Escritores Moçambicanos. Para além de apresentar este livro, uma ocasião importante para estreitar relações com a organização congênere dos escritores da Guiné Equatorial, estabelecer contactos relevantes e que possam agregar valor ao trabalho importante da agremiação mais antiga dos escritores moçambicanos em Moçambique. Vamos conversar com o escritor, ou vamos conversar com o secretário-geral da Associação dos Escritores Moçambicanos. Vamos conversar com Carlos Paradona Rufino Roque. Party in town, coolest, craziest crowd. Tell me, do you know what it is? Bem-vindo ao mercado criativo da nossa televisão. Como é que está de saúde? Eu estou bem. O microfone está aí. Eu estou bem e muito obrigado por este maravilhoso convite para estar presente neste programa. É sempre um prazer estar aqui na TVM. É sempre um prazer falar para o maravilhoso público moçambicano, os nossos telespectadores. Exato. Duas razões é que justificam esta conversa: o lançamento de Pitancufa, O Leito da Morte, e também essa recente viagem à Guiné Equatorial para estreitar relações e claramente pensar e descobrir parcerias que possam ser estratégicos para a EMO e para toda a cadeia do setor das artes, em particular quando pensamos na nossa literatura, da literatura moçambicana. Quais são os grandes resultados que traz da Guiné Equatorial, as boas notícias para os leitores e os autores e os editores moçambicanos? Muito bem. A grande novidade, em primeiro lugar, é dizer o seguinte: chegamos a um entendimento que é possível haver troca de escritores moçambicanos com escritores da Guiné Equatorial, no sentido de escritores de ambos os países deslocarem-se para ambos os países também para apresentação dos seus livros. Este foi um aspecto muito importante que a cooperação nesse sentido, né? Exatamente. Moçambicanos na Guiné Equatorial, vice-versa. E vice-versa. E também nós vimos a possibilidade de eles poderem ser convidados para participar em eventos literários a decorrerem cá em Moçambique. Do mesmo modo, os moçambicanos, escritores moçambicanos, serem convidados a Malabo para participar em eventos culturais. Estou-me a referir a casos como a Feira Internacional do Livro de Malabo, assim como as diversas feiras de livros que se realizam a nível do nosso país, em particular a Feira do Livro da cidade de Maputo. Portanto, eles estão prontos, estão, digamos assim, ansiosos em poderem conviver conosco aqui no nosso país para apresentar o que melhor produzem em termos de literatura. Ok. Qual é a mais-valia de Moçambique aproveitar esta parceria, esta abertura? O que há de vantajoso para os autores, para os editores moçambicanos na Guiné Equatorial? Pois, para além de ser um simples evento, a Feira de Malabo, etc., o que há de potencial que possa agregar valor? O grande potencial é que na Guiné Equatorial eles não têm, portanto, quase que não têm editoras, porque a maior parte dos livros lá editados são publicados em Espanha. E então, pronto, aqui há uma oportunidade de os nossos editores poderem entrar no mercado da Guiné Equatorial, considerando que este país também faz parte da CPLP, e mais do que isso, também temos a possibilidade de editarmos, publicarmos nossos livros em língua espanhola, e eles prontificam-se em traduzir autores moçambicanos para o espanhol, para serem, digamos assim, para constarem nas livrarias, bibliotecas, a nível desse país e não só, para outros países de expressão, digamos assim, espanhola pelo mundo fora. E também pensar cá, não é, Moçambique, o que Moçambique tem a oferecer de mais-valia. Feira do Livro de Maputo é um evento, mas profundamente
os nossos, vamos lá, as nossas potencialidades, a fertilidade do nosso mercado, de forma se calhar mais transversal, que possa interessar Guiné Equatorial, para além dos editores? Exatamente. Primeiro nós temos que ver que nós os moçambicanos, os escritores moçambicanos têm uma larga experiência em termos de associativismo cultural, literário, o que é um pouco diferente em relação à Guiné Equatorial, porque a Associação de Escritores da Guiné Equatorial, que lá existe, ainda está numa fase, digamos assim, de se afirmar. Embrionária, né? Embrionária. Daí que quase a maior parte dos assuntos ligados à literatura são, digamos, encabeçados pelo diretor-geral das casas de cultura, bibliotecas e livrarias da Guiné Equatorial. Não existe uma entidade que faz um trabalho mais independente do Estado, nesse caso, não é? Uma AEMO, assim, não existe? Portanto, lá existe a Associação dos Escritores da Guiné Equatorial, embora menos expressiva, porque a maior parte do trabalho é realizado por essa direção-geral que eu disse. Okay. E, portanto, nós temos muito a dar a eles, o nosso know-how nesta área, a nossa experiência em edição de livros. É claro que nós também temos já algo a aprender e muito a aprender com eles, porque quando há cerimônias de lançamento de livros é uma autêntica festa, não é? É uma autêntica festa e eles têm um palco, digamos assim, todos os lançamentos são realizados na Biblioteca Nacional, uma biblioteca moderna e um palco, digamos assim, merecedor para esse tipo de cerimônias. Exato. E isto acontece numa altura, esta visita acontece numa altura em que avizinham-se as eleições na Associação de Escritores Moçambicanos, agora em julho. Aliás, este ano revela-se muito interessante para as associações artísticas, profissionais. É um ano de eleições em várias associações e a EMO também vai realizar as suas eleições. Não há previsão de mau tempo, Sr. Secretário? Não. Não há previsão de mau tempo? Não, porque os estatutos são claros, não é? As eleições são feitas de 3 em 3 anos e, portanto, nós vamos cumprir, não é? Vamos aquilo cumprir, que os estatutos exigem. E dentro de próximos dias vamos até, digamos assim, fazer a convocatória oficial no jornal de maior circulação, que é o Jornal Notícias, e talvez esclarecer... A convocatória de uma Assembleia Geral que marca as eleições. Exatamente. E talvez um ponto para esclarecer é que quem convoca as eleições nos termos dos nossos estatutos não é o secretário-geral. O secretário-geral não convoca nenhuma eleição. Portanto, está fora das competências do secretário-geral. É a direção executiva, não é? Pois, o secretário-geral faz parte de um grupo eleito e que faz gestão da associação. Exatamente. Digamos assim, o secretariado apenas faz gestão administrativa do processo eleitoral. Mas, na verdade, quem convoca as eleições é a mesa da Assembleia Geral. E o secretariado está a trabalhar com a mesa no sentido de, num prazo muito breve, serem convocadas as eleições a nível da nossa associação. Por isso, todos os confrades, todos os escritores devem manter-se calmos, não é? O importante é disseminar os seus pensamentos, as suas ideias, os prováveis candidatos. E pagar as cotas para poderem participar, né? E pagar as cotas. Quem tiver as cotas atrasadas do ponto de vista de pagamento, vai a tempo de pagar e não haverá nenhuma conotação por isso, tendo em conta que estamos na boca das eleições. Bom, é um processo normal a nível da nossa agremiação, porque as pessoas só pagam, os membros pagam as suas cotas à beira das eleições, portanto, à boca das eleições. É um modus operandi, né? Exatamente. Então, na verdade, nas últimas semanas, alguns membros se aproximaram para pagar as suas cotas. Poucos, devo aqui me referir, não chega a 5 ou 6
que pagar as cotas. Mas os próximos dias revelam-se curiosos nesse sentido, né? Depois terão que, é claro que terá que se pagar, porque os estatutos impõem que... Só vota quem tem a situação regularizada em termos de cotas. Exatamente. E nesse sentido, acredito que os membros, os interessados, nos próximos dias vão afluir em massa para pagar as cotas. Yeah. Claro que não é aconselhável, porque pagar à última da hora sempre é difícil, porque há uma obrigação de pagar os 3 anos que a pessoa não pagou. Portanto, os nossos membros há 3 anos que não pagam cotas, só pagaram cotas nas últimas eleições. Yeah. E, portanto, tem uma dívida acumulada. Exatamente. Tem uma dívida acumulada, o que não é correto. O que pode comprometer o nível de participação durante as eleições na AEMO, de certo modo? Ou a experiência prova o contrário? Não, a experiência, porque na verdade a nossa cota até é simbólica, não é? Okay. E, portanto, as pessoas, os membros, os sócios, quando querem participar na Assembleia, afluem em massa e liquidam. Sim, é fácil, né? É fácil. É um valor simbólico. Exatamente. É um valor simbólico. Pois. Agora, uma pergunta importante: que associação que a AEMO deixa, Carlos Paradona Rufino Roque, que a AEMO deixa, envolvidos 2 mandatos, portanto foram 6 anos, vai fechar 6 anos, Foram 6 anos. 2 mandatos, Pois. que a AEMO acha que deixa? Olha, uma EMO revigorada, em princípio, mas uma EMO que tem atravessado muitas dificuldades, porque primeiro é preciso saber que, embora as cotas sejam simbólicas, mas fazem falta para o funcionamento normal. É uma fonte de sobrevivência da associação. Exatamente. E, por outro lado, é preciso perceber que as últimas eleições que tivemos foram eleições que, digamos assim, retraíram muitos apoios, apoios prometidos à EMO foram cancelados, de modo que eu quero aproveitar esta oportunidade para apelar aos membros que tenhamos estas eleições pacíficas, ordeiras, de modo a que todos aqueles que têm acarinhado a EMO voltem-nos a acarinhar. Porque, na verdade, a EMO precisa do empresariado, precisa de outras instituições para poder levar avante as suas atividades. Ora bem, se entre nós começa a haver, digamos assim, guerras, não é? Isso afugenta qualquer tipo de apoio. Portanto, secretário, estamos a assumir que o conflito, ou os conflitos que caracterizaram as últimas eleições que reelegeram Carlos Paradona Rufino Roque como secretário, exato, de certo modo isso foi prejudicial para a arrecadação da receita por via de parceiros e financiadores, pessoas de boa vontade. Exatamente, sobretudo para a realização das atividades da própria instituição. Conforme sabe, a EMO tem como principal vocação promover a leitura, o livro, busca de novos valores literários, trabalhar com os alunos nas escolas, em todas as províncias do nosso país. E então, pronto, quando os meios não chegam, cria dificuldades para o próprio exercício dessa atividade. O meu apelo ainda mantém-se o mesmo: tenhamos eleições livres, calmas, não nos precipitemos. O facto de o meu mandato ter terminado em abril, não quer dizer que tenhamos de fazer eleições assim em cima do joelho. Portanto, há um período em que tem que se preparar a casa, tem que se preparar condições logísticas, tem que se preparar uma série de expedientes. Há um período, digamos assim, que sempre se observou para permitir uma preparação condigna de um ato eleitoral. Exato. Pois. E tem um novo livro, de certeza e com certeza iremos falar sobre as eleições, vamos conhecer os candidatos. Perfeito. Estarão aqui na TVM os candidatos para falarem dos seus programas, das suas visões. Perfeito. Sobre o livro mesmo, a fechar a nossa conversa,
Os seus livros versam bastante sobre questões culturais muito fortes, Pois. a identidade, sobre os nossos mitos, sobre os nossos feitiços, sobre os nossos curandeiros, desde Chen Chassassa, ou então se formos descobrir Chanasa, donzela de Sena, Pois. ou se quisermos conhecer todas essas miçangas que descreve nessa sua trajetória. Pitancufa, o leito da morte, é a continuação disso. Eu pergunto assim, o que tanto lhe encanta neste mundo e submundo da magia ou da identidade moçambicana atrelada à metafísica, né? Pois. Há um lugar sobrenatural que está aqui. Exatamente. O que lhe atrai nestes temas? Olha, o que me atrai sobretudo é a vivência, a experiência pessoal, desde a infância, a juventude, o meio ambiente em que eu cresci e, portanto, evidentemente nós bebíamos histórias à noite, à volta Em Inhaminga, da ouviam fogueira. histórias lá onde nasceu? Exatamente, em Inhaminga e tal como deve saber, em Inhaminga saí muito criança, cresci no Dondo, antes de ver no Dondo vi em Gondola e portanto tenho, digamos assim, eu conheço a Essas vida histórias, comunitária, né? a vida comunitária, Yeah. exatamente. E o serviço militar obrigatório também, de certo modo, foi importante para ouvir novas histórias. Bom, No quartel, no contavam-se histórias no quartel de feitiçaria. Não tanto, porque na verdade eu não fiz o serviço militar obrigatório, eu fiz o serviço militar de carreira. De carreira, yeah. Carreira. Yeah. Eu fui cadete, não é? Fui formado numa academia militar para comandar tropas em combate e, portanto, não passei do serviço militar obrigatório. Mas, de qualquer maneira, quando estamos na tropa, os objetivos são outros. Não é para se contar histórias. Não é para histórias, não. É para se trabalhar a sério. É para fazer cumprir. histórias, né? Exatamente. É para fazer a história. Pois. A quem dedica este livro, Carlos Paradona Rufino-Roque? Olha, este livro, Pitancufa, O Leito da Morte, é um livro que chama a atenção às pessoas para o tratamento que deve ser feito à mulher e a toda a mulher. Pitancufa é um ritual de purificação de viúvas, portanto, em que a viúva sempre entra em pé de desigualdade em relação a homens, visto que a cerimônia de Pitancufa também é verificada quando o parceiro perde a esposa. Noutros contextos, aqui no sul chamam Cuchinga, né? Pois chamam Cuchinga, mas eu aqui devo destacar a diferença entre Cuchinga e Pitancufa. Cuchinga é uma cerimônia que se realiza, portanto, purificação da viúva, para manter a viúva na família, não é? Não é para libertar a viúva para contrair um matrimônio fora da família. Pitancufa é para libertar a mulher para poder caminhar em outros encantos fora do agregado familiar inicial. Portanto, essa é a única diferença. Mas, no fundo, é a mesma coisa, porque exige a prática de atos sexuais. Tem que haver tratos sexuais para que a viúva seja purificada, sob pena, digamos assim, de a viúva ser acometida por doenças incuráveis e até acabar por perder a própria vida. Mestre, muito obrigado pela sua presença. Voltaremos a conversar muito em breve para fazermos o balanço do mandato e outros temas importantes. Muito obrigado. Agradeço mais uma vez à televisão por esta oportunidade e também agradeço aos telespectadores. Exato. Muito obrigado. Um grande abraço. Fique aqui conosco. Um agradecimento aos nossos telespectadores. Ficamos por aqui até quinta-feira à mesma hora. Leiam bons livros, vejam bons filmes, escutem boa música. Até lá.